Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui com mais uma oportunidade, mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que tem levado a palavra de Deus a todo aquele que querem, aqueles que têm oportunidade e querem ouvir a palavra. Sabemos que bem-aventurado é o homem que ouve a palavra de Deus, né, e as cumpre. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas não cumpre a palavra. Ele não se esforça em aprender, adquirir entendimento da palavra, né? E a palavra de Deus é que fez todas as coisas, criou todas as coisas, e daí vem a vida, né? Sabemos que a vida está na palavra, e nós precisamos acreditar nisso aí. Tem necessidade de crer. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós nos esforçamos em fazer o que a palavra diz. E não é uma conversa fiada. A palavra de Deus, ela é vida, ela é verdadeira, se cumpre tudo o que está escrito. Então, a gente tem que atentar para isso, sabendo que essa palavra ela vai te salvar se você quiser, se você atentar para isso, mas pode te condenar. É um testemunho contra você, se você rejeitar, se você não se esforçar em andar segundo a palavra. Então é uma questão aí somente de obediência mesmo, né? De você atentar para isso. Não é nem uma questão de obedecer à risca, mas se esforçar em fazer isso. Você vê que todo mundo, ele, no sentido natural, ele quer se dar bem na terra, né? No sentido de ganhar dinheiro, ter um bom emprego, um trabalho que ganhe dinheiro, que viva bem, que possa comprar as coisas que ele quer, fazer o desejo do seu coração, né? Mas nem todos conseguem. É aquela coisa que Salomão diz, que a medida do ter nunca enche. Mas tem uns que têm mais, outros têm menos, outros têm menos ainda. Tem uns que é alto, outros é baixo, outros é mais baixinho ainda. Tem uns que é branco, outros é moreno, outros pardo. Tem gente gordo, gente meio gordo e outros magrinhos. Então, isso aí a gente não adianta, que nem todos vamos ser igual. Na obra de Deus também é a mesma coisa. Um produz 30%, outro 60% e outro 100%. Mas o que estamos falando aqui, aquilo que Deus quer das nossas vidas, é a transparência, é a sinceridade, é o esforço. Como disse o próprio Jesus para um homem: ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então não é alguma coisa, é total, se entregar totalmente. E o que produziu, não adianta você correr se desesperado, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, não é para os que correm. Não adianta você correr e correr errado. Sabe aquela coisa que o importante é você fazer com consciência, né? Sabe aquela coisa de você fazer o serviço errado? Você trabalhou, mas não produziu nada porque fez errado. Você trabalhou errado. Você trabalhou, você ganhou dinheiro, mas você fez um negócio errado. Perdeu tudo. Você plantou na hora errada, no momento errado. Aí não produziu nada. Então não adianta. É melhor você plantar pouco
mas você ter resultado. Ainda que seja pequeno o resultado, mas tem que ter resultado. Então isso é servir o Deus verdadeiro. Não adianta você tirar de você mesmo a ideia de que está servindo a Deus sem estar. A Bíblia chama de obras vãs, né? De você trabalhar em vão, trabalhou perdido, plantou no verão o milho e o milho não nasceu. Que adianta? Espera um pouco mais. Embora você esteja ansioso para fazer isso, mas espera a hora certa. Então, a gente tem que entender que tem que buscar no próprio Deus. A gente procura aprender uns com os outros, com os homens, né? Que a palavra de Deus é os homens que pregam, mas buscar em Deus. Eu preciso, dependo, eu tenho que entender isso, que eu preciso aprender com as pessoas, eu preciso aceitar as pessoas me ensinar a ser discipulado. Sabe aquela coisa que as coisas espirituais, irmão, não é entendido pelo lado natural. Então você tem que depender de quem já tem experiência. E você depender assim, no sentido de dependência de instrução, mas buscar sempre em Deus, para você não ser enganado e você absorver isso com mais facilidade. Você vai ser revelado a você o verdadeiro evangelho, o verdadeiro mandamento de Deus, o verdadeiro conselho do Senhor, que isso vai produzir. Você vai encontrar a tua vida eterna no próprio Deus, quando você busca isso no Espírito. Então você não vai ser enganado. Aquele que invoca o nome do Senhor não será confundido. Então, confundido é exatamente você ficar confundido, achando que está fazendo certo, está fazendo errado. Então, não adianta eu dizer que sou cristão fazendo as coisas erradas. Não adianta para mim, não é que... Embora não atrapalhe os outros, mas você está atrapalhado. Quando tem um versículo aí da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, carreira que chega ao céu, carreira pelo caminho certo, verdadeiro. Então veja, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tanto na Bíblia como as pessoas que seguem o Senhor. Aí a pessoa já é experiente, como disse Jesus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então eu nasci agora, eu preciso aprender com quem já nasceu há muitos dias. Eu tenho que buscar estar do lado, buscando experiência com quem tem experiência. Então você vai ser instruído numa autoescola para ser um motorista com um instrutor que já tem instrução, que já sabe dirigir. E sabe te ensinar, ele vai passar para você. Você vai ter a humildade de aprender. Tem que se humilhar para aprender, chegar lá, além de pagar, você escutar o que ele diz, o instrutor, para você aprender. Como é que para ir para o céu eu não vou aprender com ninguém? Então tem que me sujeitar a essas testemunhas. Eu tenho exemplo dessas testemunhas. Aquelas pessoas que dão testemunho do Senhor. Então... Aí nós deixar todo embaraço e pecado. Então o que é embaraço? É exatamente você se embaraçar com as coisas que não tem nada a ver com o céu. E você pensar que tem.
Porque você é natural, você não vai entender isso aí se não for através do Espírito. E aqueles que têm o Espírito. As pessoas já têm o Espírito, ele não está no natural, ele está no espiritual, te ensinando. Aí você não aceita. Aí o Espírito fica rejeitado por você. Você fica embaraçado, buscando facilidade. Né? A maioria das pessoas não querem mesmo. Né? Não querem acreditar, mas a maioria das pessoas não faz é entender. Porque ele quer aprender com Deus, com os homens natural, ou com ele mesmo. No natural, ele humaniza a Bíblia. Fica tudo natural, tudo terreno. E assim você está errado. Você precisa sair do natural para o espiritual. E continuar sendo natural, claro. Porque você é homem, você é carnal, você está na terra. E você precisa continuar vivendo, não pode se matar. Mas você precisa ter o momento espiritual, se desligar desse natural. E você buscar nesses homens que já estão aí, representantes de Deus, testemunhas de Deus. E não ficar embaraçado contigo mesmo, procurar embaraço para a tua vida. Para essa carreira, tropeço, obstáculo para essa carreira. Então é preciso que você limpe o caminho, tirar os embaraços, aquilo que vai te enrolando, te atrapalhando, te levando para o caminho errado. Então, essa carreira está proposta para nós, que é exatamente caminho e vida. Né? Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho o caminho, eu tenho a instrução, que é a verdade, a palavra, mas é homem que me diz, é a palavra, tanto a Bíblia como os homens, prega para mim, me ensina, que já trilharam, passaram por aquele caminho já estão adiante de mim. Eu preciso seguir as instruções dele, ou deles. Mas muitas vezes eu procuro facilidade, um caminho largo, conselhos errados, mundano, carnal, diabólico, cheio de malícia, de vaidades mundanas. Aí você fica embaraçado, né? Então sai desses embaraços, o evangelho é imprensado, irmão. O evangelho ele nos imprensa, nos estreita. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: tomara que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Suportai um pouco mais. O que é isso aí? É que parece loucura. Tá parecendo que eu tô doido, eu tô no caminho errado, mas eu tô certo, pessoal. Me suporta mais, acredita mais em mim. É isso que ele está dizendo. Outra hora ele diz aos Coríntios também: a nossa boca está aberta para vocês, o nosso coração está dilatado, aberto também. Disponível. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz: vocês não estão estreitados em nós. Estreitado, imprensado. Ou de alguma forma, quero dizer, oprimido. Ou forçado, escravizado. É mais ou menos isso aí. Vocês não estão estreitados em nós, mas vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos, próprios desejos, próprios entendimentos. Então vocês estão estreitados no pecado de vocês, no erro. Porque a palavra quer que vocês se libertem e vocês não querem. Então não é ele diz assim: dilatai vós também. Ou seja, se abre para o evangelho entrar.
Se abre para as palavras que eu estou pregando de Jesus entrar em vocês, no coração de vocês. E vocês largam o pecado, vocês estão estreitados, vocês estão apertados, sendo cobrados pelos erros de vocês. Largam os erros e fica tudo certo. Então é assim, o homem ele se aperta porque ele não quer deixar o pecado. Pecadinho de estimação, ele não quer largar. E ele fica agoniado, como dizem os mais velhos, agoniado. Se agoneia porque ele não quer largar, ele quer Jesus, mas ele quer também um negocinho mundano, um pecadinho, e não dá certo. Então com Jesus tem que largar. Por isso que é verdade, a verdade coloca luz. Quem anda na verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, disse Jesus. Então vem para a luz. O que é isso? Não estou nem aí que diga o que eu fiz de errado. Eu não quero fazer mais mesmo. Eu não estou nem aí do que eu fiz de errado, porque eu não vou fazer mais. Eu quero mudar a partir de hoje. É isso aí. Então você sai do imprensado. E você se torna livre. O erro do pecado é você guardar ele, você esconder ele. Porque você se torna escravo dele. Porque você não pode dizer. E aqui e ali você é obrigado a fazer. Sabe aquela coisa de você ficar na mão de uma pessoa errada e você ficar chantageado, sendo chantageado? É isso aí. O diabo fica chantageando você. Não, tu já fez isso, faz aí de novo. Tu é meu cavalo, meu escravo. Então quando você se sai disso aí, você declara, não, eu quero Jesus, eu quero conversa com isso mais não. Você sai fora disso, do pecado. Então o pecado escraviza o homem. Não é? Porque o salário dele é a morte. Então é exatamente isso aí, você vai produzindo morte. Esse caminho que você vai andando no pecado, você vai rumo à morte eterna, que é a segunda morte. Então, o caminho que é Jesus, eu sou o caminho, verdade e vida, ele está dizendo já. Se quem olhar para mim anda no caminho certo, numa verdade que não tem engano, não tem erro, que vai chegar na vida. Então é isso, você vai se livrando dos embaraços e pecado que tão de perto nos rodeia, a todos. Não é algumas pessoas. Nós, crentes em Jesus Cristo, não falamos que não temos pecado. Quem fala que não tem pecado é mentiroso. Sabe aquela coisa de você já é um Deus? E que você não precisa de Deus mais, porque já é Deus. Você não precisa de nada de Jesus, porque você já se livrou do pecado. E diz que é santo totalmente. Nós precisamos de uma caminhada de santificação. Uma caminhada de aprendizado todos os dias, de humilhação, de busca no Senhor, para se livrar cada dia do mal. Cada dia. Essa caminhada que você vai, que você está aprovado, todos os dias você está aprovado por Deus. Por quê? Porque você pede perdão, você reconhece, trouxe para a luz, você não está escondendo o pecado. Você não está a favor desse erro. Nós vamos aqui, daqui a pouco nós vamos falar aqui, em Romanos capítulo 7, aonde Paulo diz que já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. O que é isso aí? É que embora eu erre, mas eu não quero errar. Embora, sabe aquela coisa, eu sempre comparo isso aí para você entender melhor. Eu não quero cortar meu dedo, mas eu corto.
Eu não quero me acidentar, virar o carro, mas eu viro. Então a falta de vigilância, né, acaba acontecendo. E às vezes uma trajetória da vida mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, ele não deixa se escarnecer. Deus, ele não deixa, nem a Bíblia diz aqui, Paulo diz aos Coríntios, que nenhuma carne se gloreia diante do Senhor. Homem não se gloreia diante do Senhor. Não. Então o que é isso? Quando Deus, ele ama você, se você vai andando com o Senhor e você mete a cara no mato, a intenção é pegar outro caminho, ele te dá um tapa na cara. Pode acontecer dessa forma aí, porque te ama. Então você pode, muitas vezes, errar para quebrar a prepotência, para ver que você não dá conta. Sabe aquela coisa, um exemplo aqui, do apóstolo Pedro. Quando Jesus disse para ele, Pedro, o diabo pediu para mim, para cirandar contigo como que se peneira trigo. Ou seja, brincar com ele, fazer ele sofrer, esmagar a alma dele ali. De alguma forma, ele pecar, ele fazia as coisas erradas, estava seguindo Jesus. E brincar com aquela ignorância humana de Pedro, né? Então, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. O que é isso? Se eu liberasse, tu ia se apartar de mim, tu não ia acreditar em mim mais. É isso aí. Ia perder a fé, ia se embaraçar, ficar pelo meio do caminho. É isso que ele estava querendo dizer. Então, para que a tua fé não desfalecesse. O apóstolo Pedro, sem compreender o mundo espiritual ainda, não tinha aquele entendimento, era uma criancinha ali que estava aprendendo com o Senhor. Ele disse, Senhor, eu vou contigo até a prisão, não importa que eu seja preso, até a morte. O que Jesus disse para ele? Hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E negou. Só para mostrar que carne não luta com o diabo. Carne não herda o reino. Nada do reino. Não tem crescimento no reino. Não tem entrada no céu. Não penetra nos mistérios de Deus, carne. Você tem que sair disso aí, dessa ignorância e achar que eu arrebento, eu vou lá, eu quebro. Faz nada. Então eu tenho que todo dia ter um espírito de humildade, de pobreza espiritual, necessidade plena. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O Espírito de Deus é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. É isso aí. Não é pobre de dinheiro, não. Dinheiro não... Aqui, carne não entra nessas histórias aqui. Então entenda aqui que é uma caminhada diária nessa carreira que está proposta para nós. Essa carreira que significa como você estuda todos os dias para seguir uma carreira. É isso aí. Então, do mesmo jeito, é aqui. Todos os dias buscando no Senhor com humildade e mansidão, para ir quebrando os embaraços, os obstáculos, as arapucas, as astutas ciladas do diabo. Todos os dias. Você se desviar disso aí. De alguma forma, Deus fazer você entender, você ver e você se desviar desse pecado. Mas primeiro vem embaraço, como diz na palavra lá que eu acabei de falar. Embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeiam. Muitas vezes eu sou embaraçado para depois eu pecar.
Então eu caí ali num laço, eu peguei, meti os pés num buraco, topei numas pedras, eu meti os pés nos espinhos, para depois eu me atrasar do caminho. De alguma forma eu pegar o caminho errado. É isso aí. Então eu preciso buscar em Deus para mim ver o buraco, ver o espinho. Eu não ver caminho, não ser atraído por outros caminhos. Mas eu brigar contra mim mesmo, pelo meu entendimento ser renovado todos os dias. Como diz Paulo aos Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que é isso? Eu não posso me conformar com o que eu sei, que eu aprendi na escola, que eu aprendi com o papai, que eu aprendo no comércio, na minha profissão, que eu aprendo com qualquer pessoa, com o vizinho. Não, eu não posso me conformar com isso, eu tenho que sair disso aí. Desse natural, que é o que eu vejo, é o que me atrai, é isso aí, que é o que eu conheço. Eu preciso conhecer o céu. E é só através do Espírito. Então precisamos buscar. Vamos ler a palavra de Deus, que encontramos em Provérbios. Salomão foi dado a ele sabedoria da parte de Deus, mas ele errou também. Não tem carne de se gloriar diante de Deus. Ele foi dado tanta sabedoria, riqueza e tudo, que ele depois se perdeu no final da sua vida, mas ele escreve aqui aconselhando nós. Então, Provérbios de Salomão, capítulo 5, versículo 1 e 2. Que diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido para a razão. Versículo 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Está entendendo, irmão? Então, ele está dizendo aqui, para atentar para a sabedoria dele, está dizendo, é o Deus falando. E a razão, inclina o teu ouvido para a razão. Então veja aqui, aí quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que eu falei agora há pouco, versículo 2, no primeiro o que ele diz? Ele dá um conselho para a gente cultuar a Deus com razão. Ou seja, buscar o que é certo. Aprender a cultuar a Deus verdadeiramente aprovado. Porque ele mesmo cultuou muito a Deus errado. O próprio apóstolo Paulo. Ele seguiu o judaísmo, e ele mesmo diz isso, escreve na sua carta dizendo: vós sabeis como eu era extremamente zeloso no judaísmo, na tradição dos meus pais. Tradição. Então veja que ele mesmo não sabia, ele achava que estava servindo a Deus. Quando ele diz em Romanos capítulo 10 e o versículo 1, ele diz: o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é pela sua salvação. Ou seja, eu estou empenhado, orando, com esse empenho bom, verdadeiro, para salvar Israel de andar atrás do Deus errado.
achando que o judaísmo está correto. É isso aí que ele está dizendo. Então, é para a sua salvação. Estou querendo ajudar eles a se salvarem. Israel, que ele está falando do judeu. No versículo 2, ele diz: eu mesmo dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Já pensou? Ele deu porque ele passou por isso. Então, sabe aquela coisa de você trabalhar, cultuar a Deus, vai, corre atrás, faz tanta coisa, e se um dia, se você morrer assim, chega diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e você vai, de alguma forma, você vai querer se justificar por isso aí. E ele vai dizer: eu não te conheço. Nunca tu cultuou a mim. Nunca tu perguntou para mim coisa nenhuma. É isso que vai acontecer se você fizer errado. Então eu preciso buscar aprender com os outros, buscar em Deus e acreditar nos outros, nas pessoas que estão me avisando. E eu vou para a Bíblia, e eu vou com as pessoas, e eu vou com Deus, e eu oro a Deus pedindo. Então ele diz, Romanos 12, 1, rogo pela compaixão de Deus. Irmãos, eu rogo, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu preciso me apresentar a Deus de verdade, em sacrifício vivo. Estou pronto. Aí Deus vai trabalhar. Mas se eu quero me chegar a Deus, cheguei aqui, mas eu sou assim, hein? Meu negócio é desse jeito. Eu não vou ceder, eu não tenho a mansidão nem a humildade para me entregar totalmente, voluntariamente, verdadeiramente, e pedir um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu não peço para Deus mudar porque eu não quero mudar. Eu não quero produzir fruto do Espírito, que é exatamente mudança de vida. Não, eu sou assim, eu vou cultuar desse jeito. Se quiser, é meio que assim. Não, tem que... Jesus, como é que é para cultuar? Eu preciso fazer correto. Não quero ficar como Caim, reprovado. Quero ficar como Abel, aprovado, nesse culto. Então, filho meu, atende a minha sabedoria e a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos. Conservar. Isso significa você guardar, você ter sempre. Você está no teu HD, os avisos. No HD memorizado. Para usar, claro. Avisos. E os teus lábios guardem o conhecimento. Não adianta ter conhecimento e falar besteira. Não. Então precisamos, irmão, entender isso. Vamos aqui, Romanos, já falamos várias vezes. Eu vou logo aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Olha o que diz aqui. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Eu preciso aprender a atentar para isso, por aquilo que nós já ouvimos do Senhor, para que eu não venha me desviar dessas palavras que eu ouvi da parte do Senhor. Eu preciso manter essas palavras.
É exatamente colocar no HD lá os avisos do Senhor. É isso aí. Atentar com mais diligência, mais cuidado, mais vigilância, mais sobriedade. É isso aí. Então, versículo 2 e o 3 nós vamos ler. Ele vai dizer por quê nesse 2 aqui. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, palavras faladas pelos anjos, né? Permaneceu firme, ou seja, não foi quebrado, não foi desfeito. Aconteceu exatamente como os anjos disseram. E o que foi que os anjos disseram? Você vai ver a Bíblia, você vai ver um monte de anjos falando para as pessoas, mandando um recado de Deus, faz assim. E aconteceu. E, embora não seja faz assim, mas no caso, o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, todos esses daí. Então vê, aí você vai ver o nascimento lá de Isaac, e por aí vai. Tudo aconteceu certinho, se cumpriu. O fogo de Sodoma e Gomorra, aconteceu. O que é de bom e o que é de ruim também. Profecia, palavras ditas a Davi, por anjo. Então veja assim, profeta, mas cumprido assim pelos anjos também. Então veja aí que versículo 3 agora vai falar do Senhor. Se os anjos falaram as palavras, se cumpriu o que eles disseram, e o Senhor Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Rei no céu, na terra e debaixo da terra, dos anjos, dos demônios e dos homens também que estão na terra. Versículo 3, como escaparemos nós? Como é que nós vamos escapar se não for pelas palavras do Senhor? Se não andar nos caminhos do Senhor, nos seus conselhos, nos seus avisos? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Confirmada pelos apóstolos. Foram fazer as obras que Jesus mandou, o ide do Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, e Jesus foi com eles. Aconteceu exatamente o que Jesus tinha dito. Tudinho. Então, como é que nós vamos escapar? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E o versículo 14. Olha o que diz aqui. Porque bem sabemos, se você não sabe, precisa saber. Paulo está dizendo bem sabemos, que ele está falando, contando com aqueles que sabem. É exatamente quando nós não sabemos, precisamos saber. E tem até uma palavra que Paulo fala a respeito disso aí, que ele diz, aquele que diz que sabe, ainda não aprendeu como saber. Então é exatamente o que a gente pode até dizer que sabe, mas querendo saber mais. A parte de Deus é assim. Nunca eu posso dizer que já sei. Aí eu me limito ali. E o diabo arma uma arapuca para mim, eu não vejo mais, porque eu já sei tudo. Já penso que sei, Deus não quer falar comigo, eu não aceito, eu caio dentro da arapuca do inimigo. Porque ele vai armando, as astutas ciladas do inimigo vai sendo armada para mim na minha vida inteira. Então eu preciso de um Deus que me mostre, um Deus que me defende.
E quando a gente fala assim, vem logo na cabeça das pessoas, um Deus que pode tudo, é dono do ouro, da prata, de tudo, vai me dar riqueza. Não, não é isso não. Vai me livrar. Não, muitas vezes eu pego uma pancada porque eu tenho que me desviar de uma pancada maior. O inimigo armou para mim um laço de morte, até espiritual mesmo, ou física, sei lá. E Deus dá uma pancada em mim menor, mas me tira de lá, dessa maior. Desse laço de morte eterna. É isso aí. Então Deus açoita aquele que recebe por filho. Deus corrige e açoita. É nesse sentido. É melhor você dar uma lapadinha no menino antes que ele entre debaixo do carro, do que deixar ele atravessando a rua todo dia e você falando e ele atravessando. Aí um dia o carro mata ele. Não é melhor você dar uma lapadinha nele para ele ficar lembrando, não vou atravessar não, que papai vai me bater, ou a mamãe. Diz para mim não fazer, ele fica lembrando. É melhor do que o carro matar ele. Então é isso aí que estamos falando aqui. Então veja aqui, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Sob o pecado. Não é sobre, não. É sob. Vendido, escravo. Escravizado pelo pecado. Eu estou sob, eu estou por baixo. Às vezes as pessoas podem se confundir com essa palavra, porque tem sobre e tem sob. Então eu sou sob, o pecado está por cima de mim, ele está mandando em mim. Eu sou vendido a ele. Eu sou um escravo dele. Então isso, quem confessa isso, acredita nisso e sabe que isso é verdade, procura controlar esse pecado pela palavra de Deus. A lei controla. A lei é espiritual, ela controla esse lado aí. Então, o Espírito de Deus é sobre mim, disse Jesus. Não é sobre, é sobre. Estava por cima dele. E me ungiu para evangelizar os pobres, quebrantar de coração, soltar os presos. É exatamente isso aqui. A lei do Senhor vem para soltar você. Para você ser livre. Para o inimigo abrir, soltar a tua mente, você compreender, Deus abrir, dar luz, para você entender por que Jesus é luz, que veio para alumiar todo homem que nasce na terra. É a luz do mundo. E nós também, diz, vós sois a luz do mundo. É que nós vamos ensinar o caminho. Mostrar onde está a armadilha, mostrar o toco lá, mostrar o laço do inimigo. A palavra que nós falamos é para você abrir o olho espiritual, conseguir enxergar. Então a lei é espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então eu preciso dessa lei para me livrar do pecado. Livrar. Porque a confusão do homem é essa, achar que se livrou. Ficou bom da doença. Precisa tomar remédio mais. Não, nesse caso aqui, até a morte física. Até o dia da morte tem que tomar a dosezinha de lei do Senhor, de palavras do Senhor, de doutrina do Senhor, de conselho do Senhor, dos ensinamentos. Né? Tem que ir todo dia uma dose. Então, voltando aqui no versículo 10, olha o que Paulo diz aqui, Romanos 7, 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O que é isso aí?
O mandamento, que é exatamente a lei do Senhor, a doutrina do Senhor, as palavras do Senhor Jesus, que é para a vida, é para me dar vida. Sabe o que eu falei da arapuca, que muitas vezes Deus te dá uma pancadinha para você viver. Porque se você for na onda do inimigo, que é malicioso, é fantasioso, é teatral, ele vai te enganar com malícia. Quando você quiser acordar, tá amarrado já, tá morto já. Então ele diz, o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque traz um resultado, traz a princípio uma cobrança. De imediato é ruim, porque eu tenho que me desviar, eu tenho que pegar o caminho mais ruim, um atalho, meu Deus, tem que sair daqui. Eu não quero sair por esse dentro do mato, caminho apertado. Mas é onde está o escape, porque Deus está mostrando. Caminho largo leva à perdição. Facilidade, sem cobrança, faz o que dá, tem problema, isso tudo é besteira desses crentes abestados, e fica falando. Pois é por aí que está a morte, aí está o laço. Então, ele mesmo achou que era para a morte, mas era para a vida. Versículo 11, porque o pecado tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Ou seja, o que é isso? Ele tomando a ocasião pelo mandamento, o que é isso? É que através do mandamento eu sei o que é errado, o que é pecado. Foi descoberto o pecado pelo mandamento que eu atentei. Ah, quer dizer que é para ser assim, Deus quer que faça assim? Então isso é errado, eu não sabia. Aí ele me matou, o pecado, porque na verdade o pecado já matou mesmo. Um pecado já nos matou, estamos todos mortos. Porque se não fosse o pecado, nós não morríamos. Então, veja, e aqui matou no sentido de eu não fazer o que eu quero. De eu não poder fazer mais o que eu quero, eu morri para o mundo. É isso aí. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz que já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso? A nossa vida está escondida nos mandamentos de Deus, na instrução de Deus, no conselho de Deus. Se eu atentar, eu escapo. É isso aí, eu já estou morto mesmo. E já estou morto eternamente também. Eu posso escapar eternamente na vida eterna se eu ressuscitar na palavra. Buscar na palavra, a minha vida está escondida lá. Então é assim. Veja aqui que Paulo diz aqui, e quando ele diz aqui no versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que ele está dizendo? Aquilo que eu não devo fazer, acabo fazendo, que é pecar. Palavra, pensamento, meu Deus, acabei errando. Acabo fazendo. Mas aquilo que eu não quero, que na verdade eu quero, eu não consigo fazer. Que é obedecer à risca. É por isso que ele vai dizendo aqui, eu não tenho tempo para falar mais, mas ele vai dizendo que já não peco mais eu. Não foi eu que fiz isso. Mas o pecado está em mim, que acabou dando um salto aqui, eu vacilei, não peguei ele, eu esqueci de podar ele hoje, ele acabou saindo uma folhinha aí. É mais ou menos assim. Porque ele está, todo dia tem que ser podado. Tem que ser, para ele não dar fruto, ele não crescer em nós. Porque ele vai ficar até a tua morte, dentro de você. Na tua carne, você está enfermo pelo pecado. E não pode
O controle é só para controlar. A palavra de Deus é para controlar esse pecado, para ele não sobressair. Então, quando ele diz aqui, vou ler os 2 últimos versículos aqui do capítulo 7, 24 e 25. Olha o que ele diz aqui. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso aí. Eu ando com a morte pregada em mim e eu não posso me livrar disso. De vez em quando ela me dá uma rasteira, me dá uma pancada no chão, me levando de novo. É isso aí. O pecado lá grudado nele, matando. Já é morto mesmo, a morte está nele. Porque vai ter que morrer mesmo. O homem vai ter que morrer uma vez, vindo após disso o juízo, né? Uma ordem de Deus. Então é isso que ele está dizendo. O que eu posso para me livrar desse corpo de morte? Aí ele diz no versículo 25, olha aqui como é importante. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com um entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então essa carne, ela só se alimenta de pecado. O negócio dela é pecado, o negócio dela é terra. Porque ela é terra. Mas o Espírito, o negócio é Deus. Porque o Espírito é de Deus, veio de Deus e vai para Deus. Vai prestar conta com Deus. Então nós precisamos, como ele diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, andai no espírito e não vai cumprir o desejo da tua carne, não. Então é assim que nós precisamos fazer. Que Deus abençoe e vamos orar. Aqui acabou o nosso tempo, em nome de Jesus, né? E vamos fazer uma oração no nome desse Jesus que pode todas as coisas. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que vai fazer muito mais se nós dermos lugar. Pai, abençoa, ajuda essas pessoas que nos assistiu a compreender, meu Deus, esses 2 homens que ele é, que essa pessoa é, e que precisa alimentar esse lado espiritual para que possa amordaçar o pecado, o desejo carnal que está nesse lado carnal. Pai, abençoa, ajuda, fortalece, dá entendimento, dá sabedoria, poder, graça, misericórdia para essa pessoa. Meu Deus, cura aquele que está enfermo, repreende todo mal, desfaz toda força maligna que tem provocado doenças na vida dessa pessoa, que seja reprimido, que seja eliminado pelo poder que há no teu sangue, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, esse poder para expulsar as enfermidades. Pai, nós contamos com isso, clamamos e invocamos o teu nome a favor dessas pessoas. É no nome de Jesus que nós determinamos. Sai da vida dessa pessoa e não volta nunca mais. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E amém.